Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim olhando para o mercado do boi. Um mercado que vem aí de uma firmeza, né, em relação até às demais proteínas animais aí, principalmente nesse mês de abril. A gente tem visto aí que o mercado do boi segue bastante firme em termos de preços praticados e a gente quer saber o que vai acontecer, principalmente depois que acabar essa confusão toda do coronavírus, lá para o segundo semestre, quando a situação teoricamente estiver já sob controle, a demanda voltando ao normal, enfim, será que vai voltar realmente ao normal? Demanda externa, demanda interna? Esse debate que a gente vai fazer agora é com o César de Castro Alves. O César é consultor de agronegócio do Itaú BBA. Está aqui já o César com a gente na tela. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação, pela disponibilidade de estar falando aqui com a gente. E são dois momentos importantes de serem analisados, né, César? O que está acontecendo agora e no curto prazo, principalmente, e o que pode acontecer mais adiante lá para o segundo semestre. Vamos começar com essa primeira parte, com esse pontual, esse atual momento. É um momento de firmeza nos preços. Mas o que está garantindo essa firmeza e em comparação com as demais proteínas aí, como é que a carne bovina está se virando, hein, César? Boa tarde, Alex, e todos os amigos do Notícias Agrícolas. Eu acho que é a relativa redução de oferta, né? A gente tem aí na pecuária de corte ainda uma boa condição de pastos, né? Isso já não é mais uma verdade absoluta em todas as regiões, mas no grosso do Brasil ainda a gente tem pasto aí, eu acredito em pelo menos mais uns 30 dias de boa disponibilidade. Então o produtor está segurando um pouco o animal porque a indústria também está com um apetite menor, né? Obviamente, observando essa situação estranha que a gente está vivendo, em que praticamente todo o food service está bastante pressionado, os restaurantes fechados, e a gente tem um quadro muito firme para o boi e para a carne também, né? Então, assim, no meu ponto de vista, o que está dando lastro para a firmeza do boi é a firmeza da carne no atacado. Os preços caíram quase nada desde o começo do mês, né? Alguma coisa próxima de 3% de queda, contra 15% do frango e 25% do suíno. Então, as exportações elas estão bastante boas para as três carnes, frango um pouquinho pior esse mês, mas sobretudo de boi e de suíno muito forte. E aqueles dois mercados, né, de frango e suíno, praticamente sucumbiram aí nas últimas 2 semanas, com um movimento muito forte de queda de preço. A gente não observa isso na carne bovina. Então eu acho que tem aí um movimento de uma oferta menor e o que está mantendo o mercado, vamos dizer, equilibrado. As carnes concorrentes geralmente são um problema aí para a carne de boi, né, César? Atraindo o consumo. O que está acontecendo, na sua opinião? Está faltando demanda para essas carnes e essa regulação de oferta aí, do boi e, consequentemente, de oferta aí de carne bovina é o que está ajudando? Foi isso que eu entendi na sua fala, é isso? Eu acho que tem um problema aí de demanda para as três proteínas, né? A carne bovina ela não tem ninguém ganhando de ninguém, ou seja, tá ruim para todas as proteínas, por conta desse grande choque aí de demanda, né? Por mais que as pessoas estejam em casa, você tem uma migração grande aí do consumo e no limite eu acredito em perdas, né? Não dá para dizer que está tudo igual. Mas no caso da carne bovina, você tem uma oferta menor. Então o mercado ele se equilibra mais nisso, né? A gente não, por exemplo, não haveria razão para ter uma queda tão forte do suíno e do frango com o mercado externo tão bom, né? Então, assim, há de fato um problema aqui dentro, né? De demanda por conta da quarentena. Isso tá pesando, né? Bastante para as proteínas. Mas não chegou no boi. Não chegou porque eu acho que tem alguma oferta, vamos dizer assim, reprimida aí. E a despeito dessa pressão enorme das outras carnes, porque se a gente olha as relações de preço aí de frango com o dianteiro bovino, né, que é uma das mais observadas, está absolutamente desfavorável para o boi, né? Então deveria estar no recorde histórico de tão caro o boi, a carne bovina, né, o dianteiro, eu digo relativamente ao frango. Então você tem todos os motivos aí para ter algum equilíbrio, alguma retração de preços aí no bovino, dado que as outras carnes caíram bastante, né? E lembrando que nesse ambiente
mais difícil de orçamentos, né? Muita gente já tem bastante sinal aí de vários setores muito pressionados, com dificuldades financeiras. Isso vai respingar no consumo. E aí a tendência seria o frango se apropriar um pouco mais disso. E a gente não está vendo isso, né? Ou seja, é uma situação bem particular em que o país está praticamente parado, né? Não todo, mas em grande parte, e com um movimento muito forte nas grandes cidades de paralisação e praticamente nenhum efeito sobre os preços no atacado de carne bovina. Então, eu acho que tem essa questão do momento aí. Os produtores seguraram a oferta e os frigoríficos estão precisando comprar um pouco menos, o que não tem o que fazer no caso do suíno e do frango, né? Haja vista toda essa situação também nos Estados Unidos que está acontecendo lá. Os funcionários adoecendo nas fábricas e não ter o que fazer com os animais gordos pronto para ser abatido e as fábricas, muitas delas fechadas. Então, o animal não pode esperar, mas o boi pode ainda no Brasil nesse momento, porque a gente tem aí, vamos dizer, essa mamata do pasto, né, que foi uma grande sorte. Se todo esse problema tivesse acontecido no mês de maio, a gente teria talvez um cenário diferente, porque o produtor não ia ter como segurar esse animal, ainda mais com a ração bastante cara, né? Pois é, daí você coloca que acredita em mais uns 30 dias de suporte das pastagens para que essa oferta ela seja colocada de forma compassada aí no mercado. Mas são mais 30 dias com possibilidade de manter esse equilíbrio entre oferta e demanda, César? Ou a gente já vai ver alguma oferta a mais começando a pressionar, enfim, alguns problemas já vão começar a dar a cara aí daqui para frente? Até agora a gente entendeu que esse equilíbrio foi benéfico para os preços, né? Mas e daqui para frente? Alex, eu acho que a gente tem algum risco aí. Todo ano tem final de safra, né? Os pastos secam, a gente tem um aumento de oferta que vai para a indústria relativamente aos meses em que o pasto é bom. Então, eu acho que esse ano, além desse vetor, a gente tem uma oferta represada, porque os frigoríficos, os produtores se retraíram juntamente com os frigoríficos na hora que esse caos começou a ser instalado, né, da pandemia. Então, eu acho que é um final de safra ligeiramente mais ofertado. A gente não está vendo nenhum excesso de oferta de gado, né? O estoque é relativamente curto. Eu acho que esse ano os abates podem até nem crescer, dependendo do que a gente tiver no cenário de preço. Esse boi fica para o ano que vem, mas não trabalho com cenário de muita oferta. Mas o final de safra, essa sazonalidade ela existe. Então, a tendência é que a gente tenha aí um pouco mais de vendas concentradas na hora que a indústria deve voltar também, né? Para esse jogo aí, na medida em que a coisa for melhorando aí do ponto de vista da atividade dos frigoríficos, né? Ainda há algumas plantas fechadas. Então, esse curto prazo aí, eu estou falando aí do próximo mês, né? De maio e junho, a gente pode ter algum aumento de oferta aí, porque o gado vai ter que sair das fazendas. Agora, o que pondera isso, né? O milho já caiu um pouco, né, em função desse grande problema aí do etanol, e os preços, mesmo antes da safrinha chegar, já deram uma acomodada. Então, o produtor ele pode também, como o boi também já se recuperou daqueles dias mais trágicos, né, o boi futuro, eu digo, as telas mais longas ainda nem tanto, né, outubro, novembro, mas o boi mais curto aí, de maio, junho, já melhorou. Então, o produtor ele pode optar por eventualmente suplementar e esperar um pouco uma melhora do mercado. Agora, pessoalmente, eu acho que se eu fosse um produtor, eu procuraria entregar agora, Alex, antes que a gente tenha alguma piora, entendeu? Porque é natural que mais gente vá querer vender junto quando os frigoríficos voltarem aí com mais fôlego para o mercado. E não dá para desprezar essa pressão de venda aí que a gente quase sempre vê todo ano, né? Agora, César, a gente analisou a oferta. Agora eu queria que você analisasse para a gente a demanda nesse curto prazo. A demanda interna, a gente entende aí que houve esse equilíbrio em função da retração da oferta. Mas e a demanda externa? Ela está indo bem, mas tem consistência? Pode continuar? Alex, está indo muito bem, né? Os números aí até a quarta semana de abril são muito bons, 12% maior pela média diária do que abril do ano passado. Isso vai dar uns 7% a mais no mês corrido, né? Em relação a abril também, por uma diferença de dias úteis, ou seja, é bom. A carne bovina está sustentando a exportação muito boa.
O nosso boi é muitíssimo barato em dólares, né? E com a desvalorização cambial ele fica ainda mais atrativo e a gente tem pouca concorrência, né? A verdade é essa. A gente tem a Austrália mais retraída, com menor oferta e a gente, vamos dizer assim, tem uma grande válvula aí esse ano que é a China, né? Absolutamente esse cenário não mudou nada, a peste suína continua mantendo os preços muito elevados lá e a gente deve ter uma exportação muito boa. Agora, o que a gente tem colocado como ponto de atenção, né, na nossa equipe lá no banco é que a China é 35%, né, do mercado exportador. E todos os outros países compradores, eles, assim como a China, né, que apesar disso a China está inserida no problema da peste suína, então vai ter uma grande recessão econômica, né, o crescimento lá vai cair, não vai ser recessão, mas no mundo vai haver recessão. Então esse cenário vai pegar todo mundo, né, vai pegar o Brasil, vai pegar os nossos compradores lá no Oriente Médio, nossos compradores na África, a gente tem bastante países que são produtores de petróleo, que estão absolutamente no coração desse problema aí, dessa grande depreciação do petróleo. Isso tira poder de compra de todo mundo. Então, nos preocupa um pouco mais em longo prazo a sustentação da demanda muito boa que a gente tem visto, que não seja a China, entendeu? Então, se tudo permanecer como está, a gente tem dois cenários. Ou a China absorve esse excedente, e isso é possível de acontecer, a China eventualmente compensa o que outros países podem comprar menos, ou a gente vai ter talvez algum ímpeto menor aí para exportação, entendeu? Mas daí é em função de uma economia mais prejudicada, aí, enfim, um PIB menor dos países compradores demandando menos do Brasil, é isso? Exatamente, ou seja, a carne bovina ela é a mais cara. E nossos compradores não são países de alta renda, são, pelo contrário, são países de baixa renda, a maioria, não todos, e produtores de petróleo. E a gente tem um cenário mundial, global, muito pior, tanto para o segundo semestre e talvez para o ano que vem. A gente ainda não sabe disso porque nós ainda estamos conhecendo, né? No mundo todo aí está em grande medida em quarentena. Então, vem uma coisa muito ruim pela frente, isso vai ser muito perceptível, tanto aqui no Brasil quanto no mundo todo. E a carne bovina, ela em geral, ela sofre quando você tem uma redução de renda. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, apesar de tudo isso ser negativo, a gente tem, primeiro, uma oferta relativamente enxuta e pouca concorrência no mundo, né? No caso dos compradores. Então, pode ser que a China absorva essa diferença. Essa é uma pergunta muito difícil. Em que medida a carne bovina poderia substituir a carne suína, além do esperado, né? Porque já tem uma expectativa aí de uma importação da China da ordem de 3 milhões de toneladas. Mas será que ela poderia importar 3 milhões e 500 mil, vamos dizer assim, num cenário catastrófico? Talvez sim. Então, isso é o que está mantendo, eu acho que o mercado bastante firme de exportação. E não dá para dizer nada até o momento que a exportação já está apresentando sinais de problema, tá? Não tem isso. Pelo contrário, está muitíssimo firme. Então, isso é uma visão um pouquinho mais adiante, né? Principalmente pós-coronavírus, quando a consequência econômica estiver mais evidente, certo? Certamente, exatamente. Ou seja, a gente tem um cenário aí pior para o segundo semestre, apesar de a gente possivelmente já estar de volta aí às atividades, mas a compressão de renda vai ser muito forte. E isso, em geral, fere a demanda por carne bovina. E ela tem o agravante nesse momento, Alex, de uma desvantagem muito grande em relação ao frango e ao suíno. Uhum. Por mais que o frango ainda se recupere tudo que perdeu, esses 15% nesse mês, ainda assim a carne de frango vai sair bem mais barata do que o bovino relativamente. Ela já vem praticamente desde o começo do ano, né, muito barata relativamente ao boi. Então, a gente tem uma competição aí que é um grande desafio, mesmo com uma oferta menor. Então, pessoalmente, eu sou otimista com esse setor, mas eu acho que esses pontos são muito relevantes de atenção que o produtor precisa ter, porque o quadro de demanda mundial mudou e a nossa exportação ela é 20%, os outros 80%, um pouco menos, ficam aqui no Brasil, né, consumida aqui. Essa lógica, César, ela pode ser apresentada também para a demanda interna, esse arrefecimento da economia mundial
pode, de repente, ser o espelho da economia interna também e reflexo de menor consumo de carne bovina mais adiante? Totalmente, Alex. É essa a leitura. As previsões são muito ruins, né, para o PIB aí desse ano, e isso, em geral, bate no consumo das proteínas mais elevadas. E isso vale, óbvio, certamente para nós aqui. É claro que sobretudo, nesse cenário de um ciclo pecuário com baixa oferta, né? Ou seja, é difícil que do lado da oferta a carne acomode muito, né? Ainda mais com a exportação muito boa. Então o preço vai ficar mais elevado aqui dentro e o que pode acontecer se a exportação não absorver todo o volume, essa carne fica aqui no mercado interno e o preço cai um pouco. Então eu acho que sim, Desculpa, pode complementar, desculpa. Não, acho que eu terminei o raciocínio. Bom, para o segundo semestre, essa estratégia de redução de oferta pode, pelo menos, estabilizar um valor aí para as carnes e para a arroba, ou César? Ou não tem jeito, o segundo semestre a gente vai ter uma oferta normal ou dentro das expectativas? Olha, eu acho que a oferta ela tende a ser um pouco menor, porque os confinamentos eles foram os grandes prejudicados nessa piora aí do mercado futuro de boi gordo, né? Já se recuperou uma parte do tombo, mas lá nos contratos longos, lá a gente tinha lá uma arroba de 215, né? Antes desse problema todo iniciar. Isso trazia um outro resultado para os confinamentos. Então pode ser que a gente tenha uma moderação nesse negócio, especialmente no primeiro giro agora, né, os alojamentos agora de maio, junho, para bater no começo da seca, e o que significa que vai ter menos gado de confinamento lá, a gente teria menos oferta, esse animal fica no pasto, ele vai demorar mais para chegar, então a gente teria um upside de preços mais no final do ano. Então, tem hoje um certo descompasso, né? Eu pessoalmente, com esse mundo todo caminhando para pior, né, e muito pior, eu acho difícil a gente voltar a ver aquela arroba de 215 lá. Agora, vamos lembrar do ano passado o que aconteceu, né? A gente estava num fluxo normal de exportações aqui e, de repente, no último trimestre, a China veio com força total no nosso pico da entre-safra e criou aquela bolha, né, nos preços. Então, isso não é absurdo de acontecer novamente, tendo em vista que a China precisa de muita carne. Mas o mais natural seria imaginar que a gente vai ter um cenário de preços mais acomodados lá no final do ano em relação ao ano passado, mas ainda assim é uma arroba aí de 200 acima um pouco, né? Justamente porque a oferta é restrita e o animal que não vai ser confinado agora, ele vai deixar de estar pronto lá no final, seja no primeiro giro, né? Em setembro ou em novembro. Então, o retrato que a gente viu nesse primeiro semestre, ou pelo menos nesse segundo trimestre aí que está acontecendo agora, ele pode se repetir em termos de equilíbrio de oferta e demanda lá na frente, mesmo sendo para baixo, né? Uma demanda menor para uma oferta menor? Isso, eu acho que é isso aí, Alex, ou seja, agora, né, no curto prazo, a gente vai ter talvez alguma pressãozinha aí por conta do final de safra. Uma barrigadinha no preço, talvez. Uma barrigadinha e depois é seca. E aí depois é seca, agosto, setembro é seca, talvez com um confinamento menor do que o esperado, porque as telas não ajudaram até agora, né, os contratos mais curtos, e aí teria talvez um potencial para o segundo giro, que a gente depende dessa curva também. Se ela não reagir, eu acho que acaba minimizando um pouco, mas como a oferta, no geral, toda a nossa oferta ela é restrita nesse ano, a gente deve ter bons preços aí, preços sustentados aí para o boi. Não acredito em nenhuma desvalorização expressiva da carne, não, embora o cenário interno nosso e externo ele não é bom, não. E o boi está bastante caro relativamente ao frango e ao suíno. Então, assim, é a exportação que está dando laço, né? A conta dos frigoríficos que operam só o mercado interno é muito diferente dos que exportam, né? Tem isso também. A situação, esse boi de R$200 ou um pouco acima, ele é muito apertado para quem vende carne aqui no mercado doméstico. Mas a exportação está fazendo muita diferença esse ano e uma grande sorte, né? Primeiro, a gente ainda ter esse evento da China
criando uma demanda enorme, e, segundo momento, o timing disso acontecer com relação à disponibilidade de pastagens, né? Eu acho que foi uma grande sorte aí do boi nesse momento, a despeito de todas as dificuldades, né? Não dá para dizer que está tranquilo, mas existem dificuldades, regiões que estão tentando vender animais não estão encontrando, muito interesse dos frigoríficos, mas, no geral, é um quadro bastante bom e tem tudo para continuar no segundo semestre, né? Embora a gente tem que considerar tem que observar a exportação, se a gente vai conseguir manter tudo bem com esse mundo que vai ficar muito pior. O importante é ter esse equilíbrio entre oferta e demanda, mesmo ambos puxando para baixo, né? Assim o preço se estabiliza, enfim, é uma condição até um pouco mais favorável, mas precisa ter esse equilíbrio que a gente está vendo nesse momento, que justificou esse diferencial entre as demais proteínas, como você bem colocou aqui para a gente. Meu caro César, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre. Obrigado, foi um prazer falar com vocês. Até a próxima. Prazer foi nosso. Um abraço, meu amigo. O César de Castro Alves, ele é consultor de agronegócio do Itaú BBA. Vamos aos números do mercado do boi, vamos ver como estão as negociações lá na B3, ver o indicador. Você acompanha comigo agora na tela. Olha aí o primeiro vencimento abril a R$200, está tendo uma alta de 0,5% lá na B3. O maio, R$ 194,35, também com reação de 0,93%. Julho, R$ 192,90. Julho caindo 0,05%, caindo pouquinho. O outubro, R$ 195,65, já se recuperando. A gente chegou a ver outubro abaixo dos 190, uma alta de 1,11%, mas ainda assim a decisão de confinamento ainda não é segura com esses valores. O boi gordo, média dos preços em São Paulo, pelo indicador CPEA, no dia de ontem fechou em R$ 200,05, com uma alta pequenininha de 0,05%, mantendo, portanto, essa estabilidade um pouquinho acima dos 200, um pouquinho abaixo, e o mercado vem se segurando aí, vem seguindo firme desde o início do mês. Segundo o César, do início do mês para cá, o recuo no preço da carne foi aí na ordem de 3%, carne bovina, enquanto a carne suína perdeu 25% e o frango teve uma queda aí de 15%. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.